Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo vou falar sobre os sonhos. Já pararam para pensar que passamos grande parte da nossa vida dormindo? Geralmente dormimos até 8 horas por noite. Embora exista uma controvérsia entre o que é mais saudável, dormir muito ou dormir pouco. O sono é definido como um estado de inconsciência, mas durante o sono, apesar da relativa imobilidade do corpo, o sistema nervoso central exerce atividade intensa. Existem múltiplos estágios de sono, do qual vai do sono muito leve ao sono muito profundo. E o sono também é dividido em dois tipos diferentes de fases, de acordo com a atividade elétrica cerebral. Eles são chamados de sono de ondas lentas, sono não REM, e sono de ondas rápidas, sono REM. Essa classificação vem do termo inglês, chamado de Rapid Eye Movement, um estado de sono que se caracteriza pelo movimento rápido dos olhos, também chamado de sono paradoxal, pois no encefalograma ele aparece indistinguível daquele quando acordado, com oscilações rápidas de baixa voltagem. Embora os períodos REM sejam responsáveis pela menor parte do sono, essa é a fase em que temos os sonhos mais intrigantes e enigmáticos. Alguém acordado durante o sono REM provavelmente irá relatar episódios visuais detalhados, frequentemente com histórias bastante bizarras, já que se trata de um período de sono bastante expressivo, com muitas dramatizações intensas e coloridas. Logo que um adulto saudável se torna sonolento e começa a dormir, ele entra no estágio de sono REM. O estágio de sono de transição, quando os ritmos apresentados no eletroencefalograma da vigília relaxada vão se tornando menos regulares e acabam minguando. Então os olhos fazem movimento de rotação lentos e o indivíduo começa a entrar em um estado de sonolência. Aproximadamente dentro de 5 segundos, então a pessoa adormece. Trata-se de um estágio passageiro e também o estágio de sono mais leve, estando o indivíduo passivo facilmente de ser despertado. Predominam neste estágio sensações de vagueamento dos pensamentos, pensamentos incertos e lentos. A contração e dilatação das pupilas nessa fase de atividade dos sonhos estão relacionadas com acontecimentos vívidos recentes. O sono e os sonhos são algo realmente intrigante. E muitos não se dão conta que passamos grande parte da nossa vida dormindo. Portanto, dormir também é viver. O sono é algo tão importante que a privação dele está associado a uma disfunção progressiva no processo de pensamento e diminuição da capacidade intelectual, como perda de memória. E algumas vezes a falta de sono pode causar atividades e comportamentos anormais, como esquizofrenia, ansiedade, irritabilidade, assim como depressão e reações adversas e emocionais. Portanto, se uma pessoa apresenta esses sintomas, a solução pode ser apenas pôr em ordem o seu sono, que a cura chega. O sono restaura de muitas formas tanto os níveis normais das atividades cerebral, como o equilíbrio normal entre as diferentes funções do sistema nervoso central. Essa é uma das teorias mais razoáveis da função do sono como teoria de restauração, o sono reparador, a qual se afirma que a principal função do sono é restaurar o equilíbrio natural entre os centros neurais. Deus colocou algo muito bom nas nossas mãos. Veja o que Deus fala através do Salmo 127 sobre o sono. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e pousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor aos seus amados o sono. Este salmo nos informa que não vale a pena perder noites de sono, já que muitos se matam de trabalhar, levantam muito cedo para pôr comida em casa, mas muitas vezes é um pão de dores, sofrimento por causa de trabalhos que não agradam ao Senhor. Pois se o Senhor não edificar a casa, tudo o que fazemos é inútil, porque muitos não dormem também com a mente cheia de preocupação. E também sabemos que muitos pais não dormem com os seus filhos que passam a noite na rua. E antigamente não era diferente. Por isso que Deus nos dá esse alerta através do Salmo 127, que devemos descansar no Senhor e apresentar tudo em oração perante Ele, e termos uma noite reparadora e tranquila de sono. Obviamente que muitas pessoas que vão dormir com a mente cheia de preocupação costumam ter bastante pesadelos durante a noite. O
O sono foi dado por Deus e devemos respeitar, já que as memórias podem ser consolidadas e processadas durante o sono. E dentro disso é que entra o outro elemento, os sonhos. Mas afinal, o que são os sonhos? Cientificamente falando, os sonhos são uma sequência de fenômenos psíquicos, imagens e representações subjetivas, tanto de atos, ideias ou pensamentos, que involuntariamente ocorrem durante o sono. Desde a antiguidade, a atividade onírica parece fascinar a humanidade. Antes ela estava associada à influência dos deuses e dos demônios, mas ela também passou a entrar no interesse do mundo científico, merecendo estudos e sistematizações. Freud sugeriu muitas funções para os sonhos. Para Freud, havia por trás dos sonhos desejos ocultos e disfarçados, sendo assim os sonhos uma via para a realização e expressão de fantasias proibidas durante a vigília. Ele não estava errado, pois na prática percebemos que os sonhos podem ser influenciados por atos e pensamentos do nosso dia a dia, como sentimentos, preocupações e desejos, que são um tipo de combustível e força motivadora para a formação dos sonhos. Até mesmo aquilo que nós assistimos como filmes, novelas, noticiários. Essa soma de pensamentos, ideias e experiências que ocorrem durante o dia podem ser usadas pelo nosso subconsciente para criar essas dramatizações. Freud diz que os elementos contidos nos sonhos seriam fornecidos por impulsos inconscientes e reprimidos durante o dia, a qual influencia o sono, transformando-os em uma forma dramática de encenação. Então, para a ciência psicoanalítica, o sonho é uma representação simbólica do estado da psique. Os sonhos revelariam traumas, complexos e desejos que surgem como objetos simbólicos, e sobre situações que refletem padrões mentais do indivíduo. O psicanalista Gustav Jung também acreditava na existência do inconsciente, porém apresentando um dado interessante, que é diferente da interpretação de Freud, já que Freud sexualizou demais os símbolos na sua interpretação. Para Freud, grande parte dos símbolos dos sonhos eram fálicos. Já o Jung viu o inconsciente como um canal não somente para reflexos animalistas que refletem os instintos sexuais, mas também como algo espiritual. Segundo Jung, os sonhos são uma forma de comunicação e familiarização com o nosso inconsciente, mas levando em conta também o aspecto espiritual. Acredito que a definição de Jung reflete melhor a função dos sonhos deixada por Deus para o homem. Jung viu nos sonhos uma janela para o inconsciente, ou até mesmo para Deus, que serve para orientar o eu despertos e conseguir soluções para problemas que o indivíduo enfrenta durante a sua vigília. E eu diria que é muito mais, que é uma janela para Deus se revelar ao homem. Porém, não estamos ainda entrando na questão espiritual, mas somente analisando aqueles sonhos que refletem nossos atos e desejos inconscientes. Mas durante o desenvolvimento desse estudo, iremos avançar nessas questões também. É muito interessante como criamos os nossos sonhos e as suas dramatizações, como falas, cenas e lugares. Mas nem todo o drama vivido nos sonhos pode ser classificados como previsões do futuro, como revelações e premonições. Portanto, existe essa duplicidade carnal na janela, que apresenta horas uma comunicação divina, mas em outros momentos aspectos carnais da vida humana. Como este canal onírico é usado vai depender de outros fatores. Na teoria, um sonho pode ser reflexo tanto do ego, intuições pessoais ou até mesmo revelações da parte de Deus. A psicanálise diz que os sonhos podem representar a nossa sombra. Então, o sonho apresentaria aspectos rejeitados de nós mesmos, aqueles aspectos que negamos ou não desejamos. Assim, eles serviriam como autoconhecimento para trabalharmos males inconscientes, evitando que de alguma forma eles possam vir à luz, pois eles estão adormecidos no nosso inconsciente. Para isso, devemos identificar se estes símbolos estão neste nível de interpretação e, reconhecendo isso, usar este material ao nosso favor. Como negamos esses aspectos em nós mesmos, eles podem aparecer nos nossos sonhos de forma indesejada, seja de forma explícita ou codificada, através dos símbolos. Conhecer esses desejos reprimidos é um tipo de autoconhecimento sobre nós mesmos, a fim de trabalharmos sentimentos reprimidos e que podem causar até doenças. Bom, eu continuarei falando deste assunto no próximo vídeo. Vou falar dos sonhos e os métodos de interpretação. Assim, nós vamos avançando nesse assunto, que é muitíssimo interessante. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.